queria pontuar um pouco a história da questão da organização de serviço de saúde. Segundo Foucault, né, no livro que é a Microfísica do Poder, ele conta um pouco a história do aparecimento da medicina social no mundo, que seria no século XVIII. E aí, por que eu estou falando de medicina social? Que, na verdade, é quando o Estado se preocupa e interfere na questão da saúde da população. Isso aí seria no século XVIII, que inicia, porque antes já existia assistência de profissionais, mas era uma assistência individualizada. E nesse período do século XVIII, tanto na Alemanha, que na verdade criou essa lógica da polícia médica, né? A polícia médica foi criada no século XVIII na Alemanha, a França com toda a estrutura da medicina urbana, e a Inglaterra com toda a estrutura econômica, a criação da medicina de pobre, em que os ricos custeavam os médicos para atender pobres. Então, essas são as lógicas da interferência do Estado. Depois, o enfoque no aparecimento da puericultura, que surge na França, em 1888, é importante focar, porque mulher e criança, nesse período, não tinha valor. Então, os médicos que atendiam mulher e criança também não eram valorizados. Então, isso precisou uma luta muito grande dos profissionais. Eu me lembro que Moncorro Filho, no livro dele, contava que, quando o Pinar foi falar de puericultura, ele viu um leve sorriso de mofa entre os príncipes da medicina. Então, quer dizer, não é de hoje, entendeu, que quem trabalha com população que às vezes não tão valorizada são profissionais como se fosse relegado a um plano inferior. E as pessoas têm mania de dizer que quem atende, entendeu, determinado tipo, atenção primária, às vezes, não tem o devido valor como deveria de ter, né? Então, isso já é uma coisa antiga. Falar sobre o relatório Flex de 1910, dos Estados Unidos, que, na verdade, criou o nosso modelo, o modelo de formação, que é o modelo hospitalocêntrico. O Flexen dizia que em nenhum lugar se deveria aprender medicina no seu hospital. E, na verdade, isso tinha uma outra lógica. Ele queria acabar com uma série de faculdades de medicina que inclusive, envolvia a população negra e que eles eram contrários. Essas histórias precisam ser recuperadas. E esse modelo flexeriano é tão forte que ele, até hoje, ele perdura. Essa lógica das pessoas terem o hospital, essa formação desse profissional com esse perfil, é o modelo flexneriano. Ao contrário disso, a gente tinha o modelo Dawson, que é um modelo inglês, 1930, que depois foi incorporado pela Inglaterra. É o modelo russo, que foi adotado depois da Revolução, onde se trabalhava com um sistema hierarquizado, que é diferente do modelo Flexo, e que depois a Europa incorporou, né? A Europa, em sua maioria, trabalha com essa lógica. O próprio modelo inglês é diferente, não é um modelo hospitalocêntrico, é um modelo hierarquizado. E aí é onde eu quero chegar, que é o confronto dos anos 60, é porque nos anos 60 nós viemos com uma luta de organização do sistema de modelos. Você tem o modelo campanhista. O modelo campanhista é aquele que existia de predomínio, que você já foi citado aqui. Você tem um problema de tuberculose, vai em cima da tuberculose. Tem um problema de lepra, vai em cima da lepra. Então, é um modelo de campanha nacional, geral. Existia um movimento da medicina liberal, que era forte, aquele chamado médico, que atendia as famílias, né? Os sanitaristas clássicos, aquele lave as mãos, não ande descalço, e os sanitaristas desenvolvimentistas, que já tinham uma lógica do determinante social do processo de saúde-doença. Quer dizer, existem fatores que interferem político, econômico e social no processo de saúde e doença, que não é só simplesmente você fazer prevenção de andar cansado. E um modelo, mais ou menos, que depois se tornou e que ficou avançado, que é o modelo previdenciário. Houve uma forte campanha de dizer que o setor público, na época, ele não valia nada, né, e que o ideal seria o setor privado. Houve um grande incentivo de estímulo da criação de todo o setor privado, e o INAMPS passou a ser um modelo de referência de internação para o setor privado. Próximo, por favor. E aí, assim, o modelo criado pela Lei 6.209, que é o Sistema Nacional de Saúde de 75, dizia que cabia aos postos de saúde, ao Estado, o atendimento da população, de prevenção, controle dos portos, e que cabia, na verdade, ao INAMPS o desenvolvimento da atenção, assistência à saúde. Usava-se os modelos próprios do INAMPS, e o INAMPS criou-se
os vários PUs, que nada mais era do que um sistema, por exemplo, de atendimento, pronto atendimento, e que, na verdade, referenciava esses pacientes atendidos para o setor, por exemplo, privado. Houve um estímulo muito grande da Caixa Econômica para que o setor privado construísse uma série de serviços privados, e os pagamentos eram feitos por UES, Unidade de Serviço, onde valia muito a pena você ter tecnologia dentro da casa de saúde, que é igual um taxímetro. Entrou ali dentro, você tem que reter, fazer uma quantidade enorme de exames complementares, e aí você consegue faturar mais. Quer dizer, então, era uma lógica econômica que interferia na assistência à saúde. Esse sistema foi tão deteriorado, que as pessoas já não estavam mais satisfeitos, né, de só ganhar esse dinheiro por implemento de uma tecnologia que tinha muito mais interesse econômico do que resolutividade da saúde, entendeu? Que as pessoas começavam a falsear, né, recompor papeletas, e aí acontecia aquelas deformidades loucas de fazer cesariana em homem, etc., etc., e que aí não havia sistema que conseguisse aguentar essa forma de serviço. E era esse o modelo, mais ou menos, que ele estava existindo, construído, organizado, fracionado. Eu tinha no sistema público, eu tinha INAMPS, eu tinha Secretaria de Estado, eu tinha Secretaria de Município e tinha os hospitais da universidade. Cada um fazia a ação do jeito que queria, e a grande assistência era do INAMPS. A rede de serviço ficava basicamente centrado em uma área específica do município e deixando em descoberto toda essa assistência da população. Quando o Niterói deixou de ser capital do estado do Rio de Janeiro e passou ao município, né, foi feita uma eleição, e o prefeito, candidato, o primeiro prefeito que ganhou a eleição, estava fazendo durante a campanha uma proposta que era de criação de um pronto-socorro em cada bairro. Que, aliás, eu me lembro hoje, tem gente ainda que continua fazendo uma proposta de pronto-socorro em cada bairro, né? Mas isso eu estou falando em 1970, né? 75 e tal. Mas era essa a proposta. E o prefeito, né, queria já nessa época fazer uma articulação com a universidade, e aí entra, por exemplo, o nosso homenageado, que é importante. O nosso homenageado foi chamado e consultado para ser o secretário de saúde do município, e falou para o prefeito que a questão não era criar um pronto-socorro em cada bairro, que o ideal era criar uma unidade básica de atenção em cada bairro, e que você pudesse atender não só a questão do atendimento imediato, né, das emergências, mas que você pudesse desenvolver um programa de promoção, prevenção, desenvolvimento desse tipo de... E o prefeito comprou essa ideia, e aí o Tomassini foi levado a ser o secretário de saúde, e juntando essa equipe, que inclusive é interessante, porque juntou gente da ENSP, juntou gente da UERJ, da UF, um grupo, e ele já citou alguma dessas pessoas, e aí foi criado, no primeiro recorte que eu separei, a organização da Atenção Básica de Saúde em Niterói. Niterói só restou ao município cemitério, entendeu? Nós tínhamos 2 centros de saúde do INAMPS, e 2 sub, tinham 4 postos do Estado, 2 centros de saúde do Estado, né, a rede de hospital, o setor privado, e o município de Niterói só agendava cemitério. A única unidade de saúde que restava ao município de Niterói era o Centro Social Urbano Marcolino Gomes Cando, que é na Ilha da Conceição, e que eu tive a oportunidade de ser o primeiro gerente de saúde lá na época do Tomassini, né, e que era a única unidade básica que tinha um posto Rui de Equinópolis do Estado sediado dentro da unidade. E daí foi criado, por essa equipe, coordenado pelo Tomassini, o plano de criação de 17 unidades básicas de saúde. E essas 17 unidades básicas de saúde tentando abranger toda a cidade de Niterói, e para fazer esse atendimento numa abrangência da saúde, mas com uma qualidade de vida, já incorporando as questões da integralidade, da lógica, que não era esse o discurso na época. Os nomes não eram basicamente esses, mas as lógicas eram os mesmos. E aí essas unidades foram sendo criadas progressivamente, foi feita a discussão, são os encontros de municipalização, Niterói, inclusive, sediou o segundo
encontro de municipalização. Nessa época já se discutia a questão da municipalização no modelo, quer dizer, anterior. Já foi citado aqui que só 3 locais no Brasil começaram com essa atenção básica, inclusive Niterói, antes da própria Alma-Ata, em 77 já tinha esse plano, que foi Campina e Londrinas, e que participaram disso. O trabalho de equipe multiprofissional e a incorporação de agente comunitário de saúde. Se desenvolveu um programa, inclusive integrado com a universidade e o PIPMO, o Ministério do Trabalho, de formar agente comunitário de saúde para trabalhar nas redes básicas que iam sendo criadas. Isso não era fácil. O que parece hoje óbvio, se recebeu na Secretaria de Saúde uma demanda contrária enorme de criação de agente comunitário de saúde. Entendeu? Várias instituições, associações, eram contrárias a isso. Então, foi muito difícil essa fase a se trabalhar isso. Além do que, né, dentro desse processo que não era democrático, né, quem realmente desenvolvia esse processo com participação social, envolvendo a sociedade nesse processo, não era bem visto, né? E eu me lembro que uma vez a própria direção do centro da universidade chamou o professor Tomassini e disse para ele: professor, o senhor não pode dar aula, o senhor usa temas muito complicados para os alunos, entendeu? O senhor poderia reduzir isso, tal. Então, assim, o que hoje é política pública, naquela época era proibido. Então, assim, se construir isso naquela época era diferente, sem contar com os outros interesses, etc. E vinculado à universidade, é interessante dizer que já nessa época já começava com uma ideia da integração docente essencial através do programa materno-infantil e com o estágio de aluno na rede de serviço. À medida que as unidades eram sendo criadas, havia a possibilidade de que os alunos já participassem, alunos de várias áreas. Uma gestão colegiada nesse programa materno-infantil da universidade, que tinha representante tanto da Secretaria de Saúde, quanto tinha representante do Departamento de Saúde da Comunidade, Departamento de Medicina Clínica, de Nutrição, de Enfermagem, de Serviço Social, o que já dava um caráter, né, das várias áreas profissionais, tentando desenvolver isso. E aí eu quero chamar mais atenção uma vez, para reforçar o que já é forte, que todo mundo já conhece, mas eu estou pontuando. Foi criado em 1981 um seminário que era: nós precisamos formar profissionais que trabalhem nessa lógica. E aí se formou o primeiro seminário, que se chamava Currículo Expressão de Vida Universitária. No segundo momento, convém um outro pioneirismo da universidade e de Niterói, né? Que também teve a participação do nosso homenageado hoje, que é a organização do Sistema Integrado, Regionalizado e Hierarquizado, que se chamou Projeto Niterói, que também foi pioneiro nacional, criado formalmente em outubro de 82. Como eu falei com vocês que existia INAMPS, Estado, município, e federal, universidade, cada um caminhando num sentido, a ideia era organizar os serviços de saúde na cidade de uma maneira mais hierarquizada, no sentido de dar um crescimento de complexidade, tanto de profissional quanto de tecnologia, para a assistência, e aí se precisava que todos os serviços de saúde entrassem no modelo. E aproveitando a oportunidade, né, da criação do CONASP, que foi coordenado por um nosso professor da universidade também, o professor Luiz Salles, que também teve uma contribuição interessante nesse processo de ajudar, se tentou fazer um colegiado, que nós chamamos aqui de CEL, se chamada Comissão Executiva Local, e que depois, mais tarde, no Brasil inteiro, se chamou de CIMES, que é a Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, mas aqui, como não existia CIMES, ele foi criado aqui, chamava de CEL, em que tinha representação de cada uma dessas instituições, e aí se passava a organizar a atenção à saúde de Niterói, usando esse colegiado para que as ações pudessem ser organizadas de maneira hierarquizada, com referência e contra-referência, em que você pudesse encaminhar esses pacientes. Então, essa gerência colegiada, o implemento dos conselhos locais, que também em cada região a gente tentava criar os conselhos locais, o plano de aplicação financeira descentralizada, pela primeira vez, excetuando o que o INAMPS
já passou por um convênio MEC-MPAS, o INAMPS passava dinheiro para os hospitais universitários em determinado momento, né, para ajudar os hospitais universitários. Mas, para o município e para o Estado, foi através das ações integradas de saúde que se passava recursos do INAMPS para melhorar a assistência feita pelas unidades dos municípios e do Estado. Nessa época, eu tive a oportunidade de estar lá na coordenação de planejamento da Secretaria de Saúde. Mais uma vez, a gente alternou, né, espaços dentro da universidade, e se criou um modelo de administração de recursos em que os chefes da unidade, todos eles, tinham recursos e eles podiam comprar o que eles necessitavam em função do que a articulação com a sociedade lhe permitia. Então, o que acontece? Todo o dinheiro das ações integradas de saúde ele era dividido em 70%, ele era distribuído para as unidades em função do seu porte. 20% era em função de projetos especiais, porque senão quem tivesse porte pequeno nunca podia crescer. E 10% era o geral. Então, os chefes de unidades, eles tinham um cheque na mão em que eles compravam isso. Isso foi muito interessante, porque a atenção da Secretaria Municipal de Saúde cresceu no primeiro ano em 100% e cresceu em 70% nos 2 anos seguintes. Então, que as unidades básicas que tinham uma representatividade de ação muito pequena começou a crescer muito e as ações começaram a se desenvolver com mais intensidade. A mudança do sistema de referência e contra-referência, inclusive com criação de setores de triagem, né, para que você caracterizasse as prioridades e os encaminhamentos, né. Hoje, algumas pessoas usam acolhimento, mas é mais ou menos nesse sentido. E a proposta de mudança curricular, que avançava desde aquele... E foi montado um curso chamado Curso de Especialização para a Área Integrada, Regionalizada e Hierarquizada, em que a gente conseguiu, né, oferecer 3 cursos de especialização nessa área, em que os profissionais da rede, principalmente os chefes, foram capacitados para trabalhar com essa nova lógica, inclusive com essa administração financeira, o que permitiu, inclusive, um avanço interessante. Próximo, por favor. O terceiro corte conjuntural seria, por exemplo, a implantação do SUS em Niterói. Quer dizer, esse processo vinha sendo desenvolvido, existia, né, um modelo, né, da Constituição e criação do SUS, e aí Niterói, então, começou a desenvolver suas ações de maneira municipalizada, aí já não mais com a Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, mas já aí dentro da lógica do próprio Sistema Único de Saúde, que já incorporava isso, e foi organizado 3 distritos docentes assistenciais, distritos sanitários, um norte, um centro-oeste, um leste, que trabalhava a sua organização de maneira mais setorizada, né? E aí, pela primeira vez, existiu a primeira Conferência Municipal de Saúde, nesse período, foi a criação do Conselho Municipal de Saúde, né, que vocês todos conhecem, e, concomitante a isso, existiu o Programa de Capacitação Extramural em Saúde, que a universidade desenvolvia junto com a secretaria e outras secretarias, porque vocês vão ver aí que tinha o SUS urbano e o SUS rural, porque esses recursos nos permitiam desenvolver capacitação dos nossos profissionais em outros municípios. Então, além de Niterói, outros municípios também foram trabalhados, né? Permanecia a atuação em várias áreas profissionais e a gestão colegiada com a participação, inclusive, da Federação de Moradores de Niterói. Próximo, por favor. E o quarto corte, entendeu, seria a própria reorientação dos serviços, das práticas e a criação do programa de médico de família, que também é um terceiro movimento em Niterói que é pioneiro nacional. Quer dizer, Niterói criou a rede básica de atenção em Niterói em primeiro lugar no Brasil, junto com Campinas, com Londrina. Foi o pioneiro das ações integradas de saúde em outubro de 82 e foi quem primeiro criou o programa médico de família no Brasil em 1992, quando, na verdade, os programas de saúde da família só vieram mais tarde.
E o Programa Médico de Família de Niterói, ele tem uma característica interessante. Ele é diferenciado porque a relação da equipe profissional com a população ela é menor, ela é mais adequada do que os outros que são maiores, e trabalha com modelo de supervisão, entendeu? Que ajuda muito, ao mesmo tempo que você avança na resolutividade, você consegue fazer uma educação permanente. A implantação do novo currículo de medicina, que foi em 94, já é um currículo em que as diretrizes curriculares, que só saiu em 2000, já estava contida nele, com uma lógica de formar profissionais com essa visão de integralidade. A implantação do novo currículo de enfermagem, também, que mudou. A implantação do Polo de Saúde da Família, que é outra coisa, nós, sempre que existia oportunidade de captação de recursos, seja do Ministério, da OPS, etc., nós sempre tivemos a oportunidade de participar elaborando o projeto e conseguindo aporte de recursos para desenvolver isso. E o Polo de Saúde da Família, nós também ganhamos a concorrência, fomos um Polo de Saúde da Família aqui, ganhamos também a residência multiprofissional, também tivemos um polo aqui, de residência multiprofissional, desenvolvemos um curso de especialização em gerência de processos de capacitação, exemplo do que já tínhamos executado em momento anterior, quando fizemos da Ações Integradas de Saúde, que era para capacitar profissionais para trabalhar nessa nova lógica, né? Elaboramos o projeto ProMed, que era também uma concorrência, e a participação no Polo de Educação Permanente de Saúde. Próximo. Esse modelo de atenção hospitalocêntrico, né, assistencialista, que é o que a gente vem como forma hegemônica desde daquele modelo da discussão de 70 que eu falei para vocês, né, ele tem sofrido, tem sido rebatido e tem tido várias alternativas a esse modelo. E aí eu gostaria de ressaltar alguns, porque em cada momento, em cada lugar, cada um defendeu as suas lógicas, né? E um pouco dessas discussões, dessas construções, eles foram absorvidos, inclusive por nós aqui em outros lugares, que é o SILOS, que é o Sistema Local de Saúde, entendeu? A vigilância à saúde, as cidades saudáveis, a valorização da vida e saúde da família enquanto estratégia, que são lógicas diferentes do atendimento por demanda espontânea. O nosso modelo clássico, tradicional, é você cria um serviço de saúde, espera a população vir e você atender em cima já da doença constituída, né? Esses programas, eles têm uma lógica diferente de se entender saúde enquanto qualidade de vida, entender saúde no aspecto biopsicossocial, espiritual. Ou seja, os seus problemas de saúde não são exclusivamente relacionados a um órgão, a um determinado agente etiológico, mas a saúde é a sua inserção na tua vida social, nas qualidades, é a interferência que esse meio tem a ver com isso. Então, isso cria processos de trabalho diferenciados. Então, desde a formação do profissional, da educação permanente dos profissionais formados, até a organização do serviço, o que a gente busca são nessas lógicas. Vai, já está em cima. Aqui é só para lembrar que o nosso currículo... Já vou terminar. Isso aqui é uma unidade de saúde de Piratininga que, assim, muitas das unidades do município, elas foram assim aproveitadas, serviços que já existiam e que foram incorporados à rede, né? E eu queria lembrar aqui para dizer que, por exemplo, o currículo nosso, ele foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, que envolve a integração e articulação política dentro do processo. E tivemos já a moção da Alerj, considerando o trabalho de campo com instrumento de formação política. Quer dizer, você está participando de um processo em que esteja no contexto de uma realidade e necessidade. Aí isso aí era uma foto das mais bonitas possível, que era o nosso futuro, né? São os nossos profissionais. Desculpe os meninos, mas me pareceu que as meninas ficavam melhor na foto. Em especial tem uma ali que é a minha filha, e que também, só para dar uma corujada, né, o próximo, são os alunos nossos. Isso aqui é só para mostrar, assim, que as primeiras turmas
que foram formadas, nós consultamos sobre como é que essa formação tem se dado em relação à implantação do SUS, ao diagnóstico de saúde, ao desenvolvimento técnico-científico, ao mercado de trabalho. E ficamos bastante satisfeitos que, pelo menos em relação aos dois primeiros, que é a de implantação do SUS e o diagnóstico de saúde, né, sempre foi ótimo, bom. Temos dificuldade no desenvolvimento técnico-científico, até porque muitas pessoas também entendem o técnico-científico no sistema rádio, tecnologia dura, né? E realmente, da tecnologia dura, nós não temos uma estrutura. Mas, se a gente construir aquela leve dura e a leve, né, que são tecnologias de conhecimento que não depende de aparelhagem, e talvez a visão fosse um pouquinho diferente. Próximo, por favor. Quando se fala das dificuldades, por exemplo, de desenvolver essas novas lógicas, né? E os próprios alunos entendem que os principais problemas é a resistência dos professores. Os professores não incorporam essa nova lógica de entender e até o próprio entendimento das pessoas é diferenciado. Quando você pergunta o que é SUS, as pessoas não sabem o que é. Eu sei que a comunidade e a população entende SUS, né, como sendo posto de saúde lá da periferia. O que é SUS? É o posto de saúde. SUS é o sistema de saúde brasileiro que regula toda a atenção. O sistema suplementar, ele é um sistema que é controlado pelo SUS. É uma concessão do SUS. Então, tudo é SUS. O recurso que se usa da alta complexidade no Brasil é pago pelo SUS. Triste ilusão das pessoas imaginarem que os altos recursos da saúde é pago pelo setor privado, absurdo. E aí, no outro dia, no conflito, numa briga no conselho, estava lá um dizendo, isso é absurdo, como é que a gente vai formar gente para o SUS? Aí uma professora lá, muito inteligente, sagaz, aí perguntou para ele, o senhor acha que os nossos alunos nunca devem aprender a fazer transplante de fígado, essas coisas? Não, claro que não, os nossos alunos têm que saber fazer isso. Então, só quem faz isso é o SUS. Vocês sabem algum lugar particular que faz transplante e que paga o que custeia transplante, a não ser o SUS, Sistema Único de Saúde? Então, o SUS não é posto de saúde, gente. O SUS é uma lei que determina todo o sistema de saúde do Brasil. Entendeu? Diz quem pode entrar, quem não pode, quais são as regras, as normas. Então, o SUS é isso. Não é um posto de saúde, não é atenção primária, é tudo. Todo o sistema suplementar é controlado também pelo SUS. O sistema particular é concessão do SUS. Então, assim, quando a gente fala do SUS, tem que saber o que eu estou falando. Entendeu? Posto de saúde, uma coisa. Financiamento público-privado é diferente, mas SUS é isso. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Interesse político, etc. Mas, basicamente, a resistência por parte dos professores na mudança é muito grande. Próximo. Isso aí é uma visão também da formação do profissional, como é que ele se sente. E aí, só para dizer o seguinte, em relação a conteúdo, né, e em relação à atividade prática, o gráfico mostra que é muito interessante. Mas tem duas coisas que as pessoas colocam médio, e aí é importante colocar aqui. O médio é o seguinte, são as formas de avaliação e as técnicas de abordagem didático-pedagógica. Hoje em dia, a gente já tem métodos ativos de aprendizagem, que sozinho não resolve, é instrumento. Mas, inclusive, pela referência do Paulo Freire, existem modos de se capacitar do que aquela aula expositiva chata e que a absorção é muito pequena. Está na hora da gente colocar um modelo participativo, aprendizado de adulto diferente. A gente pode continuar dentro da universidade, modelo, mesmo modelo, aquela aulinha igualzinha, em que a capacitação dos alunos, entendeu? 5 meses depois, é 5% de fixação do que foi dado na aula expositiva. Não é assim que as pessoas aprendem. É só estudar os métodos. E a universidade não pode continuar com isso. Temos que rever isso. A outra questão é a questão da avaliação. Tem que se construir um modelo de avaliação decente. Não pode ser em função do humor do professor no dia, né? E nem do rodapé que ele leu na véspera. Eu tenho que ter qual o conteúdo, as competências e habilidades que o aluno deve ter, e se ele demonstrou que tem competência e habilidade daquilo que eu disse, ele está aprovado. Vamos rever o nosso modelo de avaliação, gente.
Toda vez que a gente acha que está estável, que a coisa está muito boa, está ruim, está na hora de rever. E nós precisamos rever isso. Isso aí é um estudo do médico de família de Niterói, da onde é a origem deles. Quer dizer, isso aí é um estudo que foi feito na formação. Na verdade, 34% é da UF, 33% público, 34% privado. Próximo. Já quando chega os supervisores, 70 e tantos por cento dos supervisores médicos de família é de formação da universidade. Próximo. Vai. Isso aí é o mapa de Niterói, onde tem a distribuição, porque Niterói um mapa parece uma pomba, né? Vocês já viram isso? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando eu falo no início, aqui, ó, os serviços de Niterói estavam todos aqui, ó, quando eu falei na década de 70. Né? E aí você vê o crescimento das unidades básicas de saúde. Essas alterações, elas não são só por modelos e técnicas. Na verdade, você tem que... elas se dão em função do resultante de conformação de teia, que envolve, principalmente, detectando barreiras epistemológicas, psicológicas, culturais, sociopolíticas, que se opõem. Então, simplesmente, eu fiz uma técnica e deu errada. É um embate político permanente. Quando o Roberto perguntou, eu fui lá e respondi pessoalmente para ele os detalhes do que ele me fez a pergunta. Mas, assim, no sentido mais geral, em público, a gente diz o seguinte, que você tem que participar como ator político do processo. A instituição que tem um peso tem que lutar nos espaços. A participação dos conselhos, a participação no Conselho Municipal, no Conselho do Estado, junto ao Conselho Nacional de Saúde, ministérios, você tem que fazer pressão. Imaginar que as pessoas entregam para a gente de graça. Nunca essas coisas todas que eu falei para você foi de graça. Todo mundo sofreu muito. Sofrimento feliz. Mas sofremos e continuamos até hoje. Você pensa que tudo isso aí foi entregue de graça para todo mundo? Ah, que bom! Nada disso. É uma luta permanente, uma luta política, entendeu? Que você tem que fazer, você tem que ganhar os espaços, você tem que ganhar a reitoria, você tem que ganhar o município, você tem que ganhar o Estado, você tem que ganhar o governo, você tem que lutar. Essas coisas não vêm devagarzinho para a gente. Vai o próximo. Os cenários são cenários de embate políticos. Os cenários não são perfeitos. Os cenários são espaços para você fazer conflito. Vai, próximo. Próximo. Isso aí todo mundo já sabe o que o SUS quer dizer. Próximo. O que as diretrizes curriculares quer dizer, que nós temos que formar esse profissional com esse perfil. Vai. Que nós temos que trabalhar na integralidade, trabalhando o acolhimento, vínculo, responsabilização. Vai. Qualidade da atenção e equipe profissional. Hoje em dia, não existe mais a possibilidade da gente trabalhar a saúde com um único saber profissional. Nós temos que trabalhar com a incorporação de vários saberes e vários profissionais. Vai. Trabalhar com a humanização, e quando eu falo em humanização, pode ser desde as ausências de direitos humanos, negligência e violência, que acontece na rede de serviço, mas as não percebidas. Nós, profissionais, muitas das vezes trabalhamos, entendeu? Somos desumanos sem perceber que somos. Nós precisamos refletir sobre isso. Próximo. Nós estamos numa proposta contra-hegemônica, porque dentro das nossas instituições a maioria das pessoas continuam viúvas de Flexner. O próximo. E que se hoje, né, assim, este século, entendeu? A nossa visão, entendeu? É uma visão da pessoa, entendeu? Do conhecimento sobre ela, do alívio do seu sofrimento. O poder do corpo foi nos séculos anteriores. Quem quiser só ficar valorizando o corpo, só físico, está atrasado. A gente tem que trabalhar o bio, psicossocial, espiritual, próximo. Vai. Mas, então, só o final. Eu acho que a gente tem que continuar sonhando, e isso aqui, ó, trabalhar como ator político no processo de transformação. Ficar em casa sentadinho, esperando que as pessoas mudem só para você entrar, não dá. Muito obrigado. Falar um pouquinho do PMF é falar um pouco do seu processo de implantação, que tinha, né, como ideia central
a ideia da gente pensar a atenção à saúde num programa amplo de reformas sociais. Isso veio certamente inspirado em todo esse processo anterior, não poderia ter sido diferente, até porque foi um processo, pelo que vocês viram, processo importantíssimo dentro do campo da saúde municipal. Então, certamente, todos os trabalhadores com sua experiência, que se voltaram para a construção desse processo, nos inspiraram não só nas suas experiências, como também na sua produção acadêmica. Eu vejo que hoje e o tempo todo que eu estive em serviço, eu procurei recuperar e sou leitora assídua de muito da produção científica feita de professores dessa instituição, que são exemplos e de inspiração para todos nós, até os dias atuais na sua produção e no seu próprio exemplo de vida. Então, a ideia central, óbvio, que recuperava essa ideia da reorganização da atenção num amplo escopo de reforma social, né? E, obviamente, o que se pensava em termos de avanço era uma ideia de tentar trabalhar o processo de trabalho em cima da ideia do conceito de território de saúde, fundamentando a ideia também do campo da vigilância à saúde, que era uma questão a ser enfrentada. Vamos passar ao próximo. E a ideia de território certamente trazia um pouco esse conceito, que é um conceito maior, muito fundado pelos geógrafos, que diz que o território é um espaço onde vivem, na verdade, os grupos sociais, nas suas relações de vida, de subsistência, e entendendo que esses grupos, na verdade, eles têm o seu saber próprio, são parte integrante desse meio, têm interrelações muito importantes e que a gente precisa compreender e que possuem, na verdade, o seu processo cultural e o seu processo de vida. Eu trouxe ali, na verdade, um conceito de Milton Santos, que, na verdade, é um grande inspirador para a própria questão do SUS, que coloca o seguinte, que precisa ser conhecido o conteúdo do território, contribuindo para o necessário entendimento dessa relação entre espaço e movimento social, enxergando na materialidade esse componente imprescindível do espaço geográfico, que é, ao mesmo tempo, uma condição para a ação, que a gente fica impulsionado para isso, mas também, muitas vezes, esse campo da saúde exerce nisso uma estrutura de controle, e que pode ser também um limite para esta ação, mas que, na verdade, a gente possa se debruçar no conceito território como um convite à própria ação. Vamos lá. Agora, foi muito desafiante esse processo, e ainda é desafiante esse processo de tentar trabalhar o campo da saúde pública à luz do território. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem até hoje, eu vi hoje na fala de algumas pessoas, a colocação de como é que, na verdade, o trabalhador da saúde hoje compreende o seu campo de prática. A gente tem uma percepção da existência de diversos perfis profissionais que ainda tem uma compreensão ainda, conforme João disse, incipiente dessa proposta. Quer dizer, então, um dos desafios a serem enfrentados pelo médico família no momento da sua implantação foi tentar trabalhar com as pessoas que estavam ao redor desse trabalho para podermos avançar, de repente, dentro de uma mesma diretriz. Então, a ideia inicial foi um pouco o que João disse, a de desenvolver processos de educação permanente e integrar os profissionais no interior do próprio trabalho, que o próprio trabalho pudesse ser, na verdade, emulador, na busca de soluções, mas que fossem soluções dialogadas para os problemas do interior dos serviços. E, para isso, se constituiu uma equipe de supervisão, a nossa equipe de supervisão, muitas pessoas conhecem, uma equipe de supervisão multiprofissional, onde a ideia é que a gente pudesse dialogar sobre as questões no interior dos serviços e das comunidades. Vamos lá. Ali tem mais, quer dizer, eu acabei colocando mais um conceito, porque realmente, assim, pensando que, na verdade, esse processo de educação permanente, ele se torna, e de fato, hoje em dia eu fico vendo no lugar que eu ocupo, que na verdade é uma coordenação de núcleo de educação permanente, a gente fica vendo assim, como constituir, ajustar, apropriar isso à luz das necessidades dos profissionais que estão aí.
E aí isso aí me fez pensar muito, né, que a oferta educativa na instituição, né, ela busca tecer com os múltiplos fios do conhecimento um traje apropriado para cada pessoa, com a flexibilidade das medidas dos gostos, das cores, da inclinação, com o molde do seu tempo. Como as pessoas mudam, engordam, emagrecem, os trajes vão sendo, né, mutantes. E é um pouco assim o sentimento que a gente vem tendo com a educação permanente, né? A gente tem uma circularidade grande de pessoas em torno do trabalho, mas o acompanhamento desse processo, ele também tem que ser flexível, a ponto da gente poder entender, né, o que está no nosso entorno e dialogar com as necessidades desses mesmos profissionais. Então, entendendo, né, quer dizer, assim, a abrangência, a complexidade desse modelo, trabalhar e cuidar no território tem diversos desafios que estão aí, vêm sendo enfrentados e alguns que a gente realmente ainda não conseguiu lidar com eles, né? O primeiro desafio é a ideia da acessibilidade ao cuidado enquanto aspecto da integralidade, né, que a gente discute, né, incansavelmente, a gente vê que a gente ainda tem muito que caminhar. O segundo desafio é pensar a própria sustentabilidade, né, das ações que viemos realizando. Do ponto de vista do quê? Quais são as tecnologias que, na verdade, têm sido empregadas, né? Como é que a gente precisa pensar isso para dentro, na verdade, de uma proposta desta natureza? A outra é a própria ideia de resolutividade, que muitas vezes a gente ainda precisa pensar em novos métodos, novas tecnologias que deem conta disso, né? E aí, agora me fez aqui, né, lembrar, né, alguns teóricos que colocam claramente isso para a gente, né? Talvez é preciso flexibilizar um pouco mais o conteúdo das nossas ações, entendendo que as ações de saúde têm um caráter muito amplo. Eu acho que João coloca isso, né? O trato com pessoas, com o indivíduo dentro do seu meio, né, necessariamente, né, ela tem que romper a barreira da ideia de procedimento, que é o que muitas vezes a saúde entende que é o seu processo para dentro das unidades de saúde. Então, é preciso a gente romper com essas lógicas. E a outra questão que a gente enfrenta, né, sem querer parafrasear o reitor, é a questão do financiamento. O terceiro desafio, certamente, é o que a gente ainda persegue, que é a qualificação do cuidado, né, que é um pouco, né, o que alguém diz que é o trabalhar o trabalho, né, e que obriga a gente a ter aquilo que é a cultura de compartilhamento desse trabalho, quer dizer, assim, o exercício mais interdisciplinar entre todos, né? Trazer as muitas lógicas e o olhar, né, de cada um de nós, que de repente percebe de uma forma, né, para dentro desses espaços, né? Porque, na verdade, os dilemas vividos pelas pessoas e pelas famílias não são dilemas, né, que vão para além da clínica, para essa clínica que a gente quer construir. Existem outros dilemas enfrentados pelos serviços, que são os dilemas institucionais. Então, a aposta, na verdade, que se faz é de um amplo investimento na questão da educação permanente, né, e que ela pudesse, né, igual a gente ainda acredita que ela pode mudar, né, pudesse mudar muito o trabalho na saúde, né, e que pudesse, né, chegar mesmo ao aprimoramento da nossa força de trabalho. Quer dizer, a ideia, né, é uma ideia de tentar pensar as questões, né, à luz da problematização, né, numa atitude de diálogo e de reflexão das questões cotidianas, tá? Na ideia de fazer uma produção de um saber coletivo, né? E rompendo essa história, né, de que, na verdade, a base é uma base meramente técnico-científica. É preciso fazer falar esse conhecimento popular, né, e tentar juntar essas muitas formas de fazer saúde. Então, o conhecimento popular, para isso, é um passo, ainda que precisa ser muito refletivo e pensado sob o ponto de vista das nossas metodologias assumidas pelo campo do trabalho e, sem dúvida alguma, pelo campo do ensino. Então, na verdade, as questões que enfrentamos, né, primeiro, são essa multiplicidade de dimensões que o processo de trabalho envolve, né, organizacionais, técnicas, humanas, né, e que até o próprio caráter do trabalho, que ele não se reveste só de um caráter técnico, ele é um trabalho eminentemente social, ele o tempo inteiro exige que a gente reconheça métodos e habilidades e atitudes,
né, capazes de reforçar as atitudes no campo do trabalho. Tá? Então, uma grande questão que temos hoje em dia é pensar outras possibilidades, outros caminhos para a intervenção, inventar e fazer uma nova diferença, né, para tudo que já fazemos. Vai lá. Pronto, posso? E aqui a gente trouxe até uma imagem, né, que é uma imagem muito legal, né, que eu acho que é fruto um pouco desse processo que a gente vai construindo no cotidiano, né, de todas as pessoas que circulam em torno do trabalho, que é de uma usuária que tem em torno de 100 anos, da Souza Soares, e de uma médica que esteve conosco, né, nesse trabalho durante muito tempo, e aonde, se vocês conseguirem ver, apesar de que a imagem está um pouco distorcida, né, é a hora que as pessoas se reconhecem de fato, né? Quer dizer, há, na verdade, uma construção, na verdade, de um vínculo, né? Um processo de continuidade da atenção, onde pessoas podem se reconhecer e podem compartilhar suas vidas, né, no interior daquela comunidade. Então, ali, até a gente coloquei uma frase que diz o seguinte: pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco, necessitamos de mais humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Então, esse componente, né, que é um componente, né, do afeto, da subjetividade, da intersubjetividade para o campo do trabalho, é um dos conteúdos que a gente fica vendo que, né, cada vez mais importante e que, ao mesmo tempo, né, muitas vezes retiram do trabalho, né, uma força muito grande e que, muitas vezes, o próprio profissional de saúde ele ainda não está preparado para reconhecer essas formas no dia a dia. Vamos lá. Os desafios que nós temos atualmente, né, na constituição de espaços de avaliação e reflexão, né, sobre as práticas, muitas vezes de construção e, às vezes, de desconstrução das ideias, né, alinhar conceitos, que é um processo que não é fácil, né, correção de rumos, mudança de prioridade, e que muitas vezes essas questões, elas, para dentro da educação permanente, elas obedecem à lógica do ritmo, da forma e da característica da própria organização institucional, né? Então, muitas vezes a gente quer ver com que essa coisa ocorra, mas esse processo muitas vezes é lento, arrastado, né? É difícil, não é muito fácil mesmo, não. Outra coisa é uma questão que a gente acabou entendendo com o passar do tempo, né? Que a educação permanente ela era uma grande ferramenta estratégica no do diálogo e no campo de gestão na própria rede, né? E que a gente precisa, quer dizer, a gente foi entendendo com o passar dos anos, particularmente isso se deu assim, eu acho que nos últimos 5 anos, né? Que isso era um grande articulador de processos de trabalhos conjuntos com as demais unidades da rede de serviço. Então, e como fazer isso, né? A ideia inicial é que a gente possa, nesses diálogos, constituir parcerias com as pessoas, né? Muito que elas pretendem, os objetivos que elas têm e que reconhecem no próprio trabalho, né? E essas parcerias são alianças indiscutivelmente estratégicas, e a gente foi fazendo isso no próprio interior da rede. Às vezes eu brinco que eu atualmente, acho que a minha função é de costureira da rede, porque, na verdade, essas costuras são os aspectos, quer dizer assim, talvez um dos componentes fundamentais, que é um momento onde você dialoga, né, traz uma questão e vai tecendo ao longo do tempo. E por que isso, né? A ideia é a gente poder provocar, na verdade, mudanças no próprio interior dos serviços, né? E que a gente, com isso, ganhe em força, em qualidade e viabilidade na atenção às famílias, tá? Porque, né, temos um desafio enorme, lembra que nós falamos? Integralidade, está tudo. Como tentar costurar isso? Eu preciso que a gente converse, dialogue, alinhe essas questões, né, fazendo com que haja um crescimento e haja, na verdade, uma parceria no entendimento de um objetivo maior. Então, o que na verdade, se fez, né? Tentar usar, na verdade, a criação de uma agenda comum e apoiar a qualificação profissional, melhoria do serviço. E essa agenda, como é que ela foi construída nos últimos 5 anos, né? Elas foram executadas de forma a sair do médico de família, né? Que já vinha fazendo um processo dentro de si mesmo, né? Mas que era um processo absurdo, né? E insuficiente também, né?
e tentar criar, na verdade, né, uma articulação dentro da própria rede municipal. E, para isso, isso também trazia uma ressignificação, uma revalorização do próprio profissional que estava, na verdade, dentro da rede de serviços, né, realizando trabalho historicamente e, muitas vezes, relegado, né, perdeu o seu papel. Porque, na verdade, o que acontece? Nessas relações de trabalho, muitas vezes, da mesma maneira que avançamos na questão do viés de família, no entendimento da importância da questão da educação permanente, a gente precisava romper com a barreira cultural dos demais serviços da rede que não tinham, na verdade, uma agenda de educação permanente. Então, a gente precisava vencer essa barreira. Então, viemos tentando fazer isso, tá? E que isso pudesse ser, na verdade, uma forma da gente romper com os esquemas tradicionais que existiam dentro do próprio universo de cada serviço. Com isso, também romperia com a flexibilidade institucional, né, que não tinha proposta de educação, e que a perspectiva é da gente realmente ressignificar o trabalho, né, entendendo, na verdade, que existem diferentes intencionalidades por parte, na verdade, de todos os profissionais e usuários que circulam a própria rede, né? E que isso, na verdade, tem uma influência forte na dinâmica dos próprios serviços, né? Os serviços não estão organizados, né, e não tem forma de atendimento ao acaso. Existe uma forte intencionalidade nisso, e a gente precisa ir para dentro disso. A parceria Fundação Universidade Federal Fluminense, né, ela também, nesse momento da nossa tentativa de caminhar, né, cada vez mais para fora, né, houve também, assim, pelo menos assim, quer dizer, eu estou falando assim muito a partir do que eu percebo, né, uma gradual abertura de novos espaços, né. Isso se deu tanto na formação graduada, como pós-graduada, como na pesquisa, e que chegou, né, ao momento que a gente vem vivendo, que é o momento, inclusive, de formulação de pesquisa conjunta, em áreas, na verdade, de interesse epidemiológico municipal, né? E que, uma coisa muito interessante, que esses desenhos de estudo, eles, na verdade, eles valorizam a compreensão das questões do universo comunitário e familiar, que são pesquisas que a gente precisa empreender efetivamente no município, a fim da gente fortalecer todo esse trabalho. Então, houve um momento muito interessante que mesmo departamentos mais tradicionais de algumas instituições de ensino da universidade fizeram esse movimento de busca e de diálogo, né? E que certamente isso aí trouxe um fruto, que foi um fruto muito importante, que foi o quê, né? Esses pesquisadores entenderam da importância de devolver o fruto das suas pesquisas ao serviço. E mais do que isso, né? Muitas vezes no desenvolvimento da própria pesquisa, havia um envolvimento muito grande do pesquisador, daquele departamento, com as questões vivenciadas pelos profissionais dentro do serviço. E aí o que acontecia? Essa pessoa se envolvia, na verdade, no processo de educação permanente dos profissionais e, mais ainda, né, passa para a próxima. Isso também gerou, na verdade, uma ampliação, acho que não está nesse diapositivo, né, de espaços, inclusive, que eram espaços de cooperação, né, dentro da própria instituição de ensino, mas que reforçavam algumas fragilidades existentes na rede, né? Eu gosto de citar aqui muito uma experiência vivida por nós, por um departamento tradicional, que é o Departamento de Cardiologia da Universidade Federal Fluminense, que, a partir do momento que, né, começou a fazer com a pesquisa no campo da atenção básica, resolve, né, percebe claramente, né, a partir, na verdade, da consolidação dessas pesquisas, que, na verdade, existia um grande buraco no atendimento do paciente mais vulnerável, que era o paciente que, na verdade, tinha insuficiência cardíaca grave, e que, na verdade, não existiam espaços de acolhimento, né, e de, vamos dizer assim, acompanhamento e diagnóstico dessa pessoa no momento que ela estava mais vulnerável. Então, quer dizer, abraçar essa causa é uma forma, né, de você se aproximar dessa questão e brigar por ela. E, quer dizer assim, e outras lacunas percebidas e deixadas, né, foram cumpridas
pela instituição do ensino no momento que notavam que tinham potencialidades para responder. Quer dizer, grupo de alunos, já na fase de pós-graduação, que queriam se voltar para essas questões. Houve, na verdade, também como avanço dessa parceria, um claro entendimento, na verdade, que o campo da atenção básica era um campo que merecia ser mais explorado enquanto perspectiva da formação do aluno, né? Isso se deu como? Né? Com uma procura crescente, com um entendimento crescente, né, destes parceiros, com o crescimento do campo de estágio supervisionado, os alunos de graduação particularmente, quer dizer, assim, de onde eu estou, né? Os de medicina, os de enfermagem, serviço social, de nutrição, e com mais um avanço, com o próprio processo de preceptoria realizado pelos profissionais, aí eu digo supervisores do programa Médico Família, que foram convidados a realizar essa preceptoria junto, então, que foi um processo também muito rico. Então, a cooperação com institutos, departamentos acadêmicos, e que hoje em dia, na verdade, cada vez mais estão ficando responsáveis pela formulação e implementação de novos modelos, né, de atenção. Outra questão bem legal é o seguinte, né, que a partir da boa experiência com o departamento de cardiologia, vocês veem que, na verdade, a gente consegue também romper com outros departamentos que muitas vezes têm uma postura mais ortodoxa, né? Então, é a história do projeto Camélia, que é um projeto que a gente terminou o campo dele agora bem recentemente, ficamos 1 ano e meio aos sábados no campo, e que reuniu 8 departamentos da Escola de Medicina e mais a Escola de Nutrição, e que foi um processo dos mais interessantes, quer dizer, deu muito trabalho, está dando trabalho, mas certamente vai trazer um grupo enorme de pesquisas e fez uma aproximação que foi das mais relevantes. Também temos servido como campo, na verdade, de pesquisa e campo também de ensino para o ERJ e para a Escola Nacional de Saúde Pública. Há uma gradual disposição do trabalho no território, que eu acho que é um processo também muito interessante, né, onde a universidade ela sai do seu locus e avança para o locus comunitário. Isso é um processo muito rico, né, que nós fizemos, né, e é um processo difícil, né, de se fazer, elaborado, mas que é muito interessante, onde se constituem vínculos, né, que vão influenciando cada vez mais na construção do saber coletivo, ampliam também a ideia de compromisso, tá, e da própria competência da gente dialogar, tá? Existem, na verdade, diversas questões, né, de barreiras que a gente percebe que são barreiras institucionais, né, interinstitucionais, né, e que temos que estar avançando para a ideia de termos fóruns, na verdade, de discussão, troca de experiência, feito esse que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que possam estar traçando estratégias mais conjuntas. Um avanço também bem interessante é a constituição também de projetos conjuntos, feito, na verdade, a gente vivencia atualmente na questão do pró-saúde e do próprio programa de assistência farmacêutica, né? Onde a gente vê que há um envolvimento recíproco das instituições acadêmicas com o ensino. Próximo. Existem alguns limites, né? Esses limites são o quê? Né? Os serviços ainda estão organizados na ideia centrada nos procedimentos, né? E, na verdade, a gente precisa avançar muito na ideia, né, da própria produtividade para o cuidado, né? E, para isso, na verdade, a ideia da atenção integral à saúde, né, e os projetos, na verdade, interprofissionais, multidisciplinares, são muito importantes para a própria prática na saúde. A ideia também de se avançar, que eu acho que eu tenho certeza que é um objetivo que a própria instituição de ensino tem, né, de tentar pensar o ensino não mais como ideia de adestramento ou manipulação, né, com regras pré-estabelecidas e muitas vezes descontextualizadas. E pensar que a gente possa estar operando, na verdade, a construção da educação, né, não mais dissociada do mundo da vida e do trabalho. Isso é uma questão das mais fundamentais. Próximo. Tá? Que a gente possa estar, na verdade, né, quer dizer, aí vai uma demanda clara do serviço, né, a ideia da gente poder estar incluindo outros conteúdos disciplinares em informação e comunicação social, né, entendendo, na verdade, a diversidade que o trabalho
tem e as exigências que ele traz consigo, né? Os aspectos da subjetividade relacionados à atenção, eu já havia falado, né? A ideia da própria qualificação do processo de atenção e a própria ideia do profissional se entender, né, no seu campo de direitos e deveres. A construção de novos processos pedagógicos, né, é uma outra demanda clara, né, e entendendo, na verdade, que esse mundo do trabalho e da vida, ele é um mundo, na verdade, repleto de quê? De afeto, sensibilidade, percepção, desejo, né, representações e assim por diante. Para isso, eu acho que vai ser necessário agregar, na verdade, uma gama enorme de investimentos, olhando aqui para o nosso pró-reitor, né, na ideia de uma fórmula, né, da fundamentação de uma política, né, porque é algo que a gente não tem. Na verdade, quando eu olho para tudo isso, né, que a gente foi realizando, é muito assim a gente olhar o nosso município de médio porte e a circulação das pessoas, né, da academia e do serviço, né, e que cria, na verdade, uma intimidade entre nós que faz com que as coisas avancem de uma forma, né, sem regularidade, de forma espasmódica, sem, né, estar de forma organizada ou institucionalizada. Eu acho que, na verdade, há uma necessidade, isso que o João José coloca, né, que é preciso, na verdade, que as pessoas entrem para dentro da roda e conquistem seus espaços na roda, porque nós sentimos muito a não participação, muitas vezes, da universidade no próprio processo das esferas de gestão do SUS municipal, né? E nos espaços políticos que estão aí definidos, né? Trazendo suas contribuições e dando uma participação efetiva, né? Quer dizer, a gente espera que com isso a gente possa privilegiar realmente as interfaces que o próprio trabalho, a saúde e a educação, né, exigem. Vamos lá, próximo. E aí, só para terminar mesmo, né, lembrar que a capacidade de transformação encontra-se dentro da sociedade em geral e das instituições em particular, uma vez que as contradições ocorrem em todos os tipos de interações humanas. Lembrar também que inúmeros esforços bem-sucedidos foram buscados por alguns autores históricos da rede de saúde da UF, na perspectiva de se empreender um processo de integração ensino-serviço para a construção e fortalecimento do SUS. A gente não pode esquecer disso. A lacuna deixada nesse campo retira indiscutivelmente força do projeto de construção coletiva que ainda se deseja empreender. Entender a dialética dos conflitos como uma fonte perene de transformações, quer dizer, e despedindo, né, trazer lá a imagem do Atobá, dizendo que sozinho ele não faz verão. Não precisamos ser iguais, pensarmos iguais, mas desejar numa mesma direção faz toda a diferença. Muito obrigada.